Muito boa tarde, eu sou o Dr. Rafael Fernandes, no comando do programa Casos e Descasos, aqui na Rede TV Brasília, hoje trazendo convidados muito especiais para trazer um tema relacionado aos bancários, à vida do bancário no Brasil, e com diversas repercussões em relação a alguns assuntos relacionados a doenças, a metas abusivas e tudo mais. Estamos recebendo aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença, Washington Luiz e Simone Nogueira, aqui no nosso programa. Eu que te agradeço. Muito obrigado, doutor. Obrigada, doutor. Obrigado. Eu quero conhecer um pouco da história de vocês. Eu tenho 34 anos de banco, comecei na carreira como contínuo, passei por vários setores no banco, né? Uma gama muito grande de iniciar um trabalho, fazer uma atividade que pudesse fazer a diferença dentro da instituição. E aí eu vim trabalhando, me dedicando totalmente ao banco, porque, querendo ou não, são 34 anos na instituição bancária, e eu sempre me dediquei, né? E aí, ao longo dos anos, foram aparecendo algumas complicações realmente de doenças, problemas realmente, isso a gente vai procurando sempre conciliar trabalho, saúde, né? Saúde mental. Você, Simone, por favor, seu depoimento. Bom, eu iniciei também bem nova, né? Eu tinha 16 anos de idade quando eu comecei a trabalhar e eu tenho 36 anos no banco. Iniciei como escriturária, trabalhei uns 2 anos até fazer os 18 para começar como caixa. E no caixa eu fiquei por 10 anos. Foi quando eu tive minha primeira lesão. Eu travei no caixa. Naquela época a gente trabalhava com muita coisa manual, né? O computador ainda não existia. Ainda era aquelas maquininhas de digitar mesmo, de rede. Mais laboros. E aí eu teve um feriado numa cidade próxima e a nossa agência encheu muito. No dia, eu lembro bem que era um dia 13 de junho e eu trabalhei demais nesse dia. E no dia seguinte eu fui desligada. Absurdo. Aí, você tem que fazer o exame demissional. Tá bom, fui lá fazer o exame demissional sem saber de nada, mas eu estava com os braços bem inchados, porque eu tinha carimbado muito cheque para compensação, né? O que eu tinha que fazer. Além de ter trabalhado o dia inteiro no caixa. É uma coisa absurda. Sem nenhum critério. Sem nenhum critério. E por aí vai. Exatamente. E tem que fazer, senão corre risco de demissão, Perfeito. tem esse temor todo. Perfeito. Eu acho assim, você tem conta no banco. Ok. Né? Todos nós temos contas no banco. Nós precisamos de vocês. E nós precisamos fazer a parceria de produtos e serviços. Esses produtos, eu preciso que você compre. Se você não comprar, eu que sou o penalizado. Infelizmente, se o funcionário não tiver essa gama, essa vontade de trazer o cliente, ou então até mesmo um amigo, faz para me ajudar. Ok. Você não vai conseguir. Vira um vendedor. Vira um vendedor. E aí o funcionário fica como? Desesperado, sem sono, insônia. Então você imagine uma pressão tão grande na sua cabeça que você não vai conseguir suportar aonde você fica doente. Com certeza. Com certeza não tem como não ficar doente, né? Não tem como. Vamos ver a Simone agora. Me conta um pouquinho sobre essa questão da meta, na sua metas, opinião, essa pressão toda. Desde que você é caixa, por exemplo, na minha época eu creio que eu fiquei doente por isso, né? Nós estávamos até conversando aqui um pouquinho. Nós tínhamos metas de autenticação naquela época. E eu tinha que bater. E eu batendo uma meta, eu ganhava X de comissão. Porque na época, esse pagava, né? Se pagava a comissão. Sim. Aí eu me acidentei, como foi, afastei, voltei, e aí me colocaram para trabalhar na gerência, vendendo produtos. Tá. E as metas vão de quantidade de aberturas de contas, né? Você tem, e todos os dias de manhã, antes do banco abrir, reunião, para dizer o que você tem que fazer, o que você tem que entregar.
No meio do dia, antes de você almoçar, você tem que dizer o que você fez. Conseguiu alguma coisa? O que você fez hoje? O que você vendeu? O seu dia foi produtivo hoje? E quando chegava no meio do mês, olha, a gente não atingiu o que a gente, né, pretende. Olha, gente, a gente vai ter que cortar alguma coisa. Então, é ameaça o tempo todo. Constante. O tempo todo. E tirando essa questão, além de ter que bater a meta, com essa ameaça constante, vocês ainda têm que atender os clientes. Sim, sim. Né? Além de atender os clientes, vocês viram vendedores. Sim. Viraram vendedores. Somos né? vendedores. É isso mesmo. E vocês foram contratados como bancários, não como vendedores. Não, como bancários. Perfeito. E por que você acha que você começou a sentir esses formigamentos no braço ou nas pernas? Movimentos repetitivos, constantes, 16, 17 anos. Você tinha 17 anos de banco Tinha 17 anos. quando começaram a aparecer os primeiros sintomas. Exatamente, perfeitamente. Isso? E aí, exatamente. Aí eu comecei realmente a ter esses problemas e procurei um médico. E aí foi quando eu comecei a procurar me cuidar e eu me afastei. Ok. Isso, eu me afastei pela Previdência Social Ok. e eu fiquei procurando um sintoma que eu pudesse achar que aquilo ia chegar e me resolver. Como? Fisioterapia, será que vai me ajudar? Não sei. Eu só queria me ocupar no meu trabalho. Ok. Porque o bancário, ele tem isso. Ele tem a vontade de fazer as coisas. Uhum. Ele tem vontade de ajudar as pessoas. E eu tinha esse tipo de... Só que eu comecei a ter essa deficiência no corpo. Então, eu procurei a Previdência Social e aí foi me dado um acidente de trabalho, onde eu fiquei afastado por 9 anos. Foi o seu caso, então, você tem um acidente de trabalho. Exatamente, com perfeito. 17 anos. Exatamente. Onde apareceram os primeiros sintomas em você. Exatamente. De lesão por esforço repetitivo. Esforço repetitivo, perfeito. Ótimo. Parece que não, as pessoas acham que isso não vai acontecer com qualquer um. Com Mas certeza acontece. acontece. Inclusive os bancários, eu mencionei isso um dia desse, ele tem uma chance de 150% a mais de desenvolver lesão por esforço repetitivo do que funcionários em outras carreiras. Normalmente, o risco dos bancários é um risco normalmente muito alto. Quando você volta a trabalhar, eles brincam com você e falam assim, o que você quer fazer? É porque você tá toda lesada, né? É assim. Não pode E fazer mais nada. brincam com você. Brincam. Mas não tem a preocupação anterior de prevenção para realmente aquilo não acontecer. Não. Porque os riscos estão expostos na frente dele. Ele não enxerga porque ele não quer enxergar. Eu já voltei a trabalhar, doutor, e fiquei sentada numa cadeira dando senha para o cliente. O que vocês esperam do futuro na profissão? Haver uma reformulação geral, né, de aprendizado, né, você mudar essa caixinha aí do vendedor para um profissional da área financeira mesmo, né, de gestor do cliente, gerir, né, o patrimônio realmente, aquilo que o cliente traz para você. Primeiro, assim, eu tenho um respeito muito grande pela minha família, eu acho que é onde é o meu alicerce total, tá? Ao me aposentar, se eu chegar lá... Vai chegar. Se eu chegar lá... Se Deus quiser. Eu quero tentar ajudar a minha família. Meu nome é Naldi Melo, sou empresário prestador de serviço. Há 21 anos atrás surgia a caça-vazamentos, sempre pautado em conceitos éticos e morais, buscando conhecimentos técnicos, científicos, certificações e o principal, novas tecnologias. Conseguimos identificar os vazamentos, evitando desperdícios, aumento no consumo e aquela quebradeira desnecessária, onde pode gerar uma economia financeira. Desde então, com nossa visibilidade, nós tivemos a oportunidade de trabalhar em programas de rádio e televisão e agora com muita satisfação aqui na Rede TV, onde nós podemos compartilhar conhecimento a todo o Brasil, exaltando esse tipo de atividade e levando informações, tecnologias e os equipamentos mais variados. Uma economia onde a água está se esgotando no mundo. É importante que o profissional que atua nessa área tenha diversas certificações, normas regulamentadoras, ASO, quanto a estado de saúde ocupacional, registro no conselho de classe, formação técnica, para poder exercer um trabalho com excelência. Além de ter os equipamentos necessários, né? A expertise. Nesses 21 anos de atividade, a gente pôde trazendo muitas novidades ao público, novas técnicas, novos equipamentos, e podendo ajudar muito esse tipo de pessoas, né, nessa atividade. Quando você vai fazer suas buscas de vazamentos, né, tem aquelas situações difíceis, né? Então, você, mesmo com todos os seus recursos, às vezes você não consegue buscar o foco, a origem, né?
Então, com a expertise, né? Com conhecimento técnico e sempre com diversos testes você consegue fazer a localização, né? Achando o ponto exato do vazamento, evitando aquela quebradeira. Muitas vezes, né, com a nossa tecnologia, nosso conhecimento e expertise, aquele vazamento, às vezes, de 10 anos, 20 anos, aquela confusão, litígio, advogado com morador de cima, morador de baixo, síndico. Onde é que é esse vazamento? Qual a origem? Então, é aquele vazamento que as pessoas acham que não vão conseguir localizar. Com a atuação da nossa empresa, a gente consegue fazer a localização no ponto exato. Acabando com aquele mistério, aquele problema de muitos anos perdurando ali, né? Então, rapidamente a gente consegue fazer a localização. Caça-vazamentos em todas as redes sociais, Caça-vazamentos RJ. Mandar uma mensagem para a gente, um e-mail. Em breve estaremos atuando em todo o Brasil. Rede TV, uma satisfação poder participar. No programa Casos e Descasos, aqui conosco, o diretor executivo da Saúde do Sindicato dos Bancários, Edelso Figueiredo. Nossos cumprimentos, muito obrigado. E eu quero saber hoje, o bancário hoje, quando ele fica doente. Então, Rafael, um dos grandes problemas do bancário, né, é a falta de conhecimento dos seus direitos. Perfeito. Né? Então, ele fica doente, aí procura o empregador vai dar aquela informação que não é a informação, né, completa, né? Tem a informação, o beabá, né? E acaba, algumas situações, ele tendo problema de marcação de perícia e tudo mais, é onde ele começa a nos procurar, né? Então ele procura o sindicato orienta ele, os direitos que ele tem, tudo, o que precisa para mostrar numa perícia e tudo mais, né? Do que ele pode fazer, o que o médico dele avaliou, escreveu para ele. Em muitos casos ele fica assim, não, o que é isso, o que é aquilo? Essa CID aqui é isso. Ele nos procura. E a gente ali está fazendo orientação e ajuda ele a fazer toda a estrutura ali, marcar, colocar os documentos dele lá para o INSS, avaliar tudo mais e tudo. Orienta ele, né, conforme a Lei 8.213, no artigo 22, que a empresa tem 24 horas para enviar, para fazer a CAT para ele, emitir tudo. Caso isso não aconteça, o próprio médico dele pode fazer, o sindicato, ele mesmo, entendeu? Então, é isso. Alguns pontos interessantes aqui. Esse programa tem esse objetivo de levar essa informação realmente, a instruir realmente as pessoas, principalmente as vítimas de acidente de trabalho, de abusos, de assédios, como proceder de fato. Você tocou em pontos importantíssimos. Lembrando que esse programa é patrocinado pela empresa Caça-Vazamentos com Naldir Melo, que tem nosso aval. Obrigado, Naldir. Um abraço para você. Você mencionou que falta informação do bancário, que normalmente o bancário tem um nível de instrução bem diferenciado, perto dos demais trabalhadores, sem querer desmerecer nenhuma categoria aqui. Também acho que vamos abraçar todas elas, que têm suas necessidades, seus problemas. E os seus descasos. Esses descasos a gente tem que botar aqui na mesa e buscar solução. Normalmente, o empregador, quando o bancário chega doente, ele informa o bancário, provavelmente no seu setor médico, de medicina do trabalho do banco, e que está com uma lesão para o esforço repetitivo, por exemplo, que é algo corriqueiro entre os bancários. Até mesmo que existe uma pesquisa que informa que o bancário tem 150% mais chance de desenvolver lesão por esforço repetitivo, uma tendinite, uma bursite, uma epicondilite, uma lesão no manguito rotador, no ombro, do que qualquer outro tipo de profissão. Ou seja, é um risco muito alto desenvolver certas lesões, inclusive as psicossomáticas, as lesões psicossociais, envolvendo questões de estresse, né, de síndrome do pânico, estresse pós-traumático, aquela coisa toda. E eu quero saber sobre a postura do banco em não emitir a CAT. Essas informações têm chegado com constância, até mesmo que eu atuo nessa área de acidente de trabalho há mais de 25 anos protegendo os trabalhadores. E me informa como é que tem sido isso. Essa falta de emissão da CAT, provavelmente muitos funcionários não sabem das garantias que podem advir dessa emissão, que é a correta, que é uma obrigação do empregador. Não é um favor que ele está fazendo, ele tem a obrigação legal de fazer, entendeu?
Então me conta como é que tem sido isso, por favor. Muitos bancários não têm esse conhecimento, né? Quando ele vai ao médico dele, na consulta, o médico dele, na avaliação, ele diz que o problema dele está relacionado ao trabalho e solicita a Caixa, na verdade ele está pedindo lá ao banco, ao médico do trabalho, tipo assim, fulano, ó, o teu funcionário aqui está com essa lesão aqui e vê aí a possibilidade da emissão de CAT. A questão toda é o peso da CAT emitida pelo empregador. Muita gente, muitos peritos médicos em ações judiciais ou peritos do INSS não colocam na mesma balança. Ou seja, uma pesa 100 quilos e a outra para ele pesa 2 quilos. E eu tenho uns dados aqui, que deve ser do seu conhecimento também, que os bancários representam 1% dos trabalhadores como emprego formal. Porém, 24 dos afastamentos por doenças da saúde mental no Brasil são dessa categoria. É um número alarmante, absurdo. E tem um outro dado, que em 2022 foram 190 mil benefícios previdenciários por questões psicossociais, questões relacionadas à saúde mental. Desse total, 10% são relacionadas ao trabalho, que eu acredito que seja muita coisa de subnotificação, de não informação correta com relação ao trabalho. Foi feita essa pesquisa, na verdade, em outubro de 2023, lá no Senado Federal, eu estive presente lá, né? E realmente o setor bancário representa 1% de carteira assinada no país, né? E dessa porcentagem, 24%, né, estão afastados por doença psicológica. Então, burnout. De 100 pessoas, nós estamos falando de 24 pessoas. Cada dia que passa, piora mais essa questão psicossomática por causa justamente das metas abusivas. Em si, os órgãos competentes, os órgãos públicos competentes, não começarem a enxergar por esse lado, achar sempre que é coisa do trabalhador, mimimi, como alguns dizem aí, entendeu? Uhum. Então, não é por aí, entendeu? Só quem tem problema psicológico que sabe o que passa. A sua realidade. A sua realidade. Não ter trabalhando. Ele tá dentro do banco. Tá trabalhando. Tá trabalhando. É o quê? Acidente de trabalho. Acidente do trabalho. Uma cena dessa você não tem como ficar indignado. Esse é um trabalhador, um vigilante bancário que perdeu a vida no exercício do seu trabalho. De que é a responsabilidade disso? O bandido não pode sacar a arma de um vigilante e sair ileso. Mas ele deu mole, doutor. O vigilante deu mole para poder ter sacado a arma dele? Não, ele tá dentro do ambiente de trabalho dele. Trabalhando, o vagabundo vai e atira no vigilante com a sua própria arma. E fica a se pesar pelos familiares, porque esse tipo de situação é o que os vigilantes hoje em dia vivem. Matheus, para. Como não trabalhando? Vamos assistir esse vídeo aqui, verificar os erros. Sem capacete, sem bota. Faltam alguns EPIs aqui. Quero deixar claro que eu não assisti esse vídeo ainda. A produção tá colocando isso aqui pela primeira vez pra mim. Ângulo alterando. Não tem nenhuma proteção aqui pra escorar. Não tem uma escora de segurança, não tem nada. Não. Muito. O outro conseguiu sair. Não tem EPI, não tem capacete, não tem bota, não tem nada de proteção. Não pode dar certo. Cadê a proteção? Cadê o empregador para fiscalizar isso? Não tem como isso dar certo. Isso é acidente de trabalho certo. E pode ser fatal. Opa! A empresa que não age com prevenção paga pelo acidente de trabalho do trabalhador. Falta de EPI, falta de instrução e treinamento para lidar com o peso. Dica infinita de marketing aqui da Ciscaço. Uma pílula rapidinho para você saber um pouquinho melhor como se posicionar na sua estratégia de marketing. Hoje o nosso recado vai para a galera que é de liderança nas empresas que prestam serviços para as empresas, ou seja, marketing B2B. A gente da imprensa digital é especialista nesse assunto, em criar jornadas do cliente para poder validar a sua estratégia
e mostrar a marca para o mercado. Senão você vira um esquenta-banco do marketing. Você sabe o que é um esquenta-banco do marketing? É uma empresa que tem uma marca fraca, que se desenvolve mal, que se comunica mal, que só quer fazer CTA, Call to Action. Chamadas para ação para poder vender seu produto, mas esquece de trabalhar o seu branding, a sua marca de verdade. E aí eles servem para quê? Para explicar para que serve um produto, validar um produto, validar uma receitinha de bolo para que alguma coisa seja vendida. Mas quem vende mesmo é o líder de mercado. Se você quer vender de empresa para empresa, você precisa de um posicionamento estratégico de marketing com jornada do cliente e com muito branding, mostrando a tua marca para quem realmente pode comprar o teu produto. Hoje aqui com um convidado muito especial, um bancário. Muito boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor Rafael, é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje. Eu iniciei no banco em 1991, né, meu segundo emprego. E a perspectiva é daquele garoto que começa a sua vida de trabalho, querendo então crescer dentro da empresa. Isso veio acontecendo ao longo do tempo, começando como escriturário, caixa. Depois me descobriram na área comercial, onde eu pude contribuir mais para a empresa, né? E em 2013 começa então a minha saga das questões mais relacionadas à saúde. A questão da saúde. Sim. Eu quero te perguntar antes o seguinte, dentro das suas perspectivas, você passou por aquela situação, daquela transição da informatização e automação dos bancos. Sim, sim. Foi realmente uma transição, até onde eu sei, até onde eu conheço, dentro dos meus clientes bancários, que eu tenho muitos clientes bancários com problemas de saúde. O motivo desse programa também é um alerta, sim, sim. Tá? Aos que ainda gozam de plena saúde e os que não gozam de plena saúde, para que comecem a tratar de sua saúde, que está em primeiro lugar. Dentro dessa perspectiva e dessa mudança com a informatização e automação, o que significou isso na sua vida naquela época, isso lá nos anos 90? Bom, toda mudança ela gera certa insegurança, né? E assim, a questão da adaptação, a redução da mão de trabalho, né, das pessoas ali para trabalhar, a tecnologia chegando, mas um grande engano aquilo que muitos pensavam que a tecnologia ia diminuir até a carga de trabalho. Isso, pelo contrário, teve muita repercussão, onde que muitos colegas, eu não foi diferente, também passamos por essas dificuldades e que veio à tona mais tarde na nossa questão de saúde especificamente. Entendi. Você sofreu o primeiro afastamento foi em 2013? 2013. Tá. Você sofreu seu primeiro afastamento para sua cirurgia em relação à bariátrica ou o primeiro afastamento em relação à lesão por esforço repetitivo? Não, lesão por esforço repetitivo. Tá. E como o banco agiu com você nessa época? Ele emitiu a comunicação de acidente de trabalho? O banco não emitiu a CAT, né? O sindicato, à época, que fez a emissão da CAT, eu me afastei, tive que me afastar por um determinado período. Quando retornei, o banco me retira todos os clientes que eu então atendi à época. O que é muito lamentável. Mas vamos voltar ao assunto da CAT e vamos pegar nesse assunto em seguida, por favor. Quando você foi afastado pelo INSS, qual benefício lhe foi concedido? Foi o benefício auxílio-doença comum, sem relação com acidente de trabalho, ou o benefício auxílio-doença por acidente de trabalho? Qual foi o benefício? Foi o benefício comum. Nesses casos, ainda mais nós sabemos que a lesão por esforço repetitivo é uma lesão típica dos bancários. Doutor Rafael, é uma satisfação estar aqui. Obrigado por ter aceito esses convites. Muito obrigado. Eu que agradeço por o senhor ter me escolhido para poder estar aqui expondo algumas coisas bastante importantes para nós trabalhadores. Vamos lá, muito obrigado. Me conta um pouquinho da sua história, qual a sua função, qual a sua profissão, quando você iniciou, me conta um pouquinho, por favor. Então, doutor, eu iniciei na realidade como enfermeira, né? Fiz a faculdade de enfermeira. E aí, depois eu fui trabalhar no hospital, né? E ali no hospital eu pude ter
referências, né, direta com propagandista médicos, que é representante comercial. Comecei a gostar bastante do trabalho, me encantei, inclusive minha colega, minha parceira, falou assim: Arlanza, por que você não entra para propaganda médica? Ok. E aí eu comecei a ver como é que era para entrar para propaganda médica, e aí eu tive que fazer uma nova faculdade, que foi a faculdade de administração, porque na época, em 2001, né, Ok. só aceitava basicamente quem fazia ou publicidade ou propaganda e marketing, e eu resolvi fazer administração, bacharel, né, em administração. Fiz a faculdade, Ok. tive a honra de ser chamada para trabalhar, né, inicialmente terceirizada, tá, doutor, porque ainda não havia terminado a faculdade. Me apaixonei, porque realmente é uma profissão que você se apaixona, né, pelos benefícios, por tudo aquilo que você Que é muito faz. importante, né? De trabalhar com paixão, Exatamente, né? Com amor. né? Muito Exatamente. importante isso, né? E aí eu entrei na propaganda médica, né, em 2004, efetivamente, numa grande empresa. E a gente tem todo um cronograma, né? Você precisa estudar, conhecer mercado. A gente fala com médico, a gente precisa conhecer farmacêutico, fala com farmácia, porque até uma venda ela sair, ela começa, né, ali, a gente estudando, passando conhecimento para o médico, visitando o médico, mostrando para ele os efeitos do nosso produto, a eficácia do nosso produto. Ali ele vai comprar, né, os benefícios do produto e vai na farmácia, ver se o produto está na farmácia, preço competitivo, tudo isso. Então, é bem amplo, né? Não é fácil ser propagandista, é maravilhoso, mas não é fácil, é uma tarefa árdua. A gente exige muito conhecimento, estudo, exige... você carrega bastante peso, né? Um ponto que eu quero saber, melhor. Mas Porque continua. existem amostras e originais. Nós trabalhamos com isso, porque a gente apresenta o médico... Antigamente, doutor, a gente apresentava não só, né, estudos científicos, que era papel, que era uma coisa que pesava bastante antes do iPad, tá? E mais as amostras ou originais, que também nós trabalhamos com os dois. Eu acho que qualquer enfermidade, não querendo enaltecer, né, porque eu tenho hérnia de disco, é uma doença assim, ingrata, porque você não consegue, assim, quando você é ocasionada a uma patologia desse nível, doutor, né, não só para o trabalho, mas até para a sua vida secular, você não pode fazer um exercício de qualquer forma, você não pode se abaixar de qualquer maneira, você não pode dirigir longas distâncias. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Aí a gente para, tipo, vamos voltar no tempo. O que eu faria de diferente? O que a Arlanza faria de diferente? Pensando nisso hoje, sem querer te emocionar. É verdade. Para que isso sirva de lição e aprendizado para quem está entrando na categoria hoje, quem está entrando hoje como propagandista, para que ele não venha a sofrer as mesmas lesões, que essas lesões são de fato incapacitantes, para que ele não seja expulso do mercado de trabalho com 5 anos de trabalho, 10 anos de trabalho, novo. O que você faria de diferente? Então, isso é muito complicado, porque, assim, diferente eu faria, sim. Eu falaria com o médico com menor quantidade de amostra, com certeza eu faria isso hoje, porque o dano que me causou é um dano irreparável. Ainda que eu passe por uma cirurgia, doutor Rafael, nunca mais eu vou ser mais a mesma pessoa. Eu sei, acredito. Entendeu? Então, assim, são coisas que não há o que se fazer mais. Por exemplo, igual tem pessoas que falam, o seu caso é cirúrgico, o meu caso é cirúrgico. Sim. Tá? Mas a cirurgia não é cura total. Mas a cirurgia, o médico deixa bem claro, olha, você vai fazer a cirurgia, porém, você pode melhorar por conta da dor crônica, que você não consegue fazer nada, né? Para que você possa conseguir fazer alguma coisa, mas te digo que a mesma pessoa você não vai ser mais. O pessoal que está em casa, ela fala de dor crônica, a dor começa leve, crônica e pode chegar aguda. Aguda é dor insuportável. Insuportável, a ponto de tomar morfina. Ao ponto de tomar morfina. Isso. Que o pessoal em casa escute isso e tenha noção do que nós estamos falando. Depois ela regride, fica crônica, estabilizada, mas com limitação. Isso. Entendeu? Ela fica incapacitante constante. Ela não altera. Ela pode ter picos de agudização e voltar para a crônica. Voltar para leve, ela não volta mais. Não, impossível. Uma doença crônica, ela só tem duas tendências. De estabilizar ou de piorar. Nunca regredir.
Porque ela vai justamente agudizar ao ponto de tomar morfina. Exatamente. E você passou por isso? Passei por isso. Como é que foi nesses momentos para você? Ah, doutor, é um momento que, assim, pra mim eu ia morrer. E só quem Tô sabe sendo disso sendo muito sincera. em casa, são os familiares. É, que porque veem eu falei assim, gente, eu vou morrer, porque a dor, primeiro, muito crônica. A dor é insuportável. Você pede pro médico te operar na mesa ali na mesma hora. Doutor, me opera, porque eu preciso sair dessa situação. Não aguento mais sentir dor. Eu não aguento mais. E as medicações que são dadas, até mesmo a morfina, que vamos dizer que é o último estágio da medicação, muitas das vezes eu posso dizer pro senhor, ela não passa totalmente, ela alivia. Ela somente alivia. Alivia. De tamanho que aí é o quadro que o médico fala, não tem mais jeito, vamos operar. Entendi. O que é... Mas eles tentam fazer o quadro conservador, porque muitas das vezes a cirurgia dá errada. Aí, na realidade, o quadro álgico não para. Muitas das pessoas podem até perder, né, a probabilidade de andar, de locomoção. Movimento, né? Movimento. Eu, por exemplo, eu tenho a perda, né, de movimento, de força, né, também de espessura de perna. Okay. Uma perna minha ela é, na realidade, mais, né? Tudo por causa da repercussão da lesão da coluna. Por conta da lesão na minha coluna. Que é irreversível. Que é irreversível, o que é mais revoltante, que poderia ter sido evitada. Que poderia ter sido evitado. Eu vou te agradecer imensamente pelo seu depoimento, sua coragem de vir aqui, por ter aceito o nosso convite. E você de casa, fiquem conosco no próximo programa também, no mais um Casos e Descasos com vocês. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. É isso? Tá. Matheus, para. Como não trabalhando? Vamos assistir esse vídeo aqui, verificar os erros. Estamos vendo aqui 3 funcionários, parece que são placas de MDF, estão trazendo para frente, aumentando o peso desses 2 funcionários aqui. A vestimenta deles, sem capacete, sem bota. Faltam alguns EPIs aqui. Vamos lá? Pode dar continuidade, Matheus, por favor? Mais placas, ângulo alterando das placas. Quero deixar claro que eu não assisti esse vídeo ainda. A produção está colocando isso aqui pela primeira vez para mim. Estou vendo aqui cada vez mais placas. E pelo visto, um peso absurdo. Opa! Absurdo. Não tem nenhuma proteção aqui para escorar, não tem uma escora de segurança, não tem nada. Não. Muito, o outro conseguiu sair. Não tem EPI, não tem capacete, não tem bota, não tem nada de proteção. Não pode dar certo. Cadê a proteção? Cadê o empregador para fiscalizar isso? Não tem como isso dar certo. Não tem como dar certo. Isso aqui não pode acabar em boa coisa. Isso é acidente de trabalho certo. E pode ser fatal. Opa! Lamentavelmente caiu sobre ele. Ainda conseguiu levantar. Provavelmente teve várias fraturas aqui. E demonstra total irresponsabilidade e prevenção nenhuma. Prevenção nenhuma. A empresa que não age com prevenção paga pelo acidente de trabalho do trabalhador. Falta de EPI, falta de instrução e treinamento para lidar com o peso, falta de escora de proteção para que os objetos não caiam todos. Isso acontece muito com granito. Quem trabalha com granito. Se fosse granito, seria fatal. O peso seria muito maior. Sem instrução e sem equipamento de proteção, está fadado ao acidente de trabalho. E que pode causar a morte nesses casos. Quantas vezes você acorda e tem que tomar decisões difíceis na sua empresa? Quantas vezes você tem que, muitas vezes, ter que, de repente, tomar aquela decisão que você não gostaria, afetando diretamente a sua saúde física, a sua saúde mental, lhe trazendo estresse, ansiedade? Você sabia que é possível resolver isso para ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável? E isso está muito perto de você, tão perto que talvez você não saiba. E o resultado, para que você tenha essa vida mais leve, saber a direção que você tem que tomar e dar um pause na sua vida para evitar os estresses e essas situações emocionais que atrapalham todas as suas decisões, a sua vida,
está muito perto da sua mente. E eu, Flávia Machado, psicoterapeuta, programadora neurolinguística, te apresento uma terapia que é capaz de transformar a sua mente para que você tome decisões mais assertivas, mais leve, mais saudável e sabendo exatamente como resolver aquele problema que para você era impossível de resolver. Comece talvez o segundo semestre de 2024 com muito mais leveza. E eu convido a você a conhecer essa terapia que não é convencional, mas é uma terapia assertiva, que com certeza transforma a sua vida. Eu sou Flávia Machado, psicoterapeuta e programadora neurolinguística. E aguardo você para entender o funcionamento da sua mente. O problema de estar relacionado ao trabalho e solicita a Caixa, na verdade, ele está pedindo lá ao banco, ao médico do trabalho, tipo assim, fulano, ó, o teu funcionário aqui tá com essa lesão aqui. O pessoal que está em casa, de repente não está sabendo se fazer essa distinção, o acidente típico, aquele acidente que ele é momentâneo, ele é instantâneo, acontece na mesma hora. E essa é mais uma dica infinita da imprensa digital.